Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo de artrópodos, né? Zoologia dos invertebrados. Depois daquela aula de introdução aos artrópodos que a gente teve na semana passada, eu vou continuar aqui agora tratando dos quelicerados. Entre os quelicerados tem alguns animais que são bem familiares a gente, como os aracnídeos, aranhas e escorpiões, e até alguns bem desagradáveis como os carrapatos, né? Além desses, tem outros que a gente não conhece, né? São menos conhecidos, às vezes a gente até viu, mas achou que era uma aranha, ou que era um escorpião, e na verdade era um escorpião vinagre, né? Ou um amblipígio. Também estão animais bem pequenininhos, como os pseudoescorpiões, são característicos, por exemplo, de local com matéria orgânica acumulada. Acontece muito de ter em granja ou locais onde se cria galinha, né, por causa do esterco da galinha. E os límulos, né, que já são mais raros, não ocorrem aqui no nosso país, mas eles também são exemplos de quelicerados, eles vivem nas praias, né, no mar. É mais raro quem já tenha visto. Mas os quelicerados são artrópodos, né? São invertebrados que têm pernas articuladas e eles têm exoesqueleto, fazem muda, né? Coisas que a gente já viu na aula passada. Então, dando sequência a isso, vamos começar a falar da subclasse mais conhecida dos quelicerados, que é a subclasse dos aracnídeos, né? Aracnida. Características gerais dessa subclasse: eles têm um prossoma, que é o primeiro segmento onde estão as pernas, que é totalmente ou parcialmente coberto por um escudo em forma de carapaça. E aí o opistosoma, que é a parte do abdômen, né? O prossoma é o cefalotórax e o opistosoma é o abdômen. Ele pode ser segmentado ou não, né? Ou seja, dividido ou não. A perna desses animais é formada por 7 artículos, né? 7 segmentos que recebem nomes, né? Coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia, tarso, pré-tarso. E além disso a gente tem, além das pernas, outros apêndices, né? Que vão estar próximo à boca. E no opistosoma, que é o abdômen, por exemplo, aquela que o pessoal chama da bunda da aranha, né? Não há pernas. Mas pode ter alguns apêndices modificados, né? Como é o caso das aranhas, para fazer teia, né? Que são as fiandeiras. De forma geral, eles não têm órgão copulatório, né? Não têm pênis. E eles fazem trocas gasosas através de traqueias, pulmões foliáceos ou às vezes até pelos dois ao mesmo tempo. A maioria desses animais é terrestre e há em torno de 70 mil espécies em 11 ordens. Começando pelos escorpiões, vamos tratar das particularidades deles agora. São aproximadamente 2.000 espécies, são animais noturnos e bastante discretos, praticamente é certeza que tem um escorpião na sua casa, tá? Eu achei que não, mas um dia eu cheguei em casa e encontrei um no meu quarto ainda, então são animais que eles estão presentes, eles vivem junto com a gente, então é muito difícil a residência que não tem um escorpião aqui na nossa região. Mas o negócio é que eles são noturnos e são bastante discretos, então eles são muito difíceis de serem vistos, né? Você precisa procurar eles para encontrá-los. Geralmente eles medem de 3 a 9 centímetros, o menor deles tem 9 milímetros, ou seja, bem pequenininho, e o maior já descrito tinha 21 centímetros, já é um animal consideravelmente grande, né? Externamente, esse animal tem um prossoma, né, o cefalotórax e o abdômen são longos e terminando em um aparelho com ferrão. Eles apresentam quelíceras bem pequenas em volta da boca deles com garras, né? E tem um par de olhos centrais grandes e 5 pares laterais pequenos.
Os pedipalpos são aumentados e característicos, aquela pinça que o escorpião tem, né? São os pedipalpos dele. O abdômen tem 7 segmentos e depois do final do abdômen são mais 5 segmentos. E no ventre desse animal tem as pectinas, que são pequenos pentes, que são a sinapomorfia do grupo. Então, qual que é a característica nova e que todos os escorpiões têm e que só os escorpiões têm? São as pectinas. Eles apresentam espiráculos dos pulmões no abdômen e eles têm o ânus no último segmento do pós-abdômen antes do aparelho do ferrão. O aparelho do ferrão é a alimentação. O ferrão tem uma base bulbosa e uma farpa afiada e curva. O veneno é produzido por 2 glândulas ovais na base desse ferrão e a maioria dos venenos não são perigosos para os seres humanos. Mas no mundo a gente tem 25 espécies que representam algum perigo e tem relatos de acidentes fatais. Matam em torno de 5.000 pessoas por ano. E quando eles vão se alimentar, eles usam primeiro os pedipalpos para subjugar as presas. E quando ela está subjugada, né, imobilizada, ele defere a ferroada. E a digestão, ela começa extracorporeamente no animal. Então, o escorpião não abre a boca e morde um pedaço da presa. Ele segura a presa, aplica a ferroada, aí esse veneno já começa a digerir a presa e ele vai soltando saliva nessa presa e sugando o suco digerido, né? Então ele tem uma capacidade de sugar e não de morder. Então aqui a anatomia externa da região dorsal do escorpião. A gente tem então a carapaça do cefalotórax com os olhos medianos e olhos laterais. As quelíceras pequenas ao lado da boca e lateralmente a elas os pedipalpos com as pinças que são características do grupo. No cefalotórax ainda a gente tem 4 pares de pernas, as pernas com seus 5 segmentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E depois a gente tem o abdômen. Aqui a gente tem o pré-abdômen, que é essa região mais larga, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. E o pós-abdômen, que é essa região mais estreita, com 5 segmentos. E no fim desse pós-abdômen está o telson com o aguilhão. Na vista ventral, de novo, quelíceras, pedipalpos, cefalotórax com as pernas. Logo após o pré-abdômen com as pectinas, que é a sinapomorfia do grupo. Todo escorpião tem, somente escorpião tem, tá? E o pós-abdômen com o telson. Reparem que o ânus do animal fica aqui no final do pós-abdômen, tá? Artrópodos não tem cauda. Cauda é definido como uma continuação do corpo do animal pós-ânus. Então, o que sobra depois do ânus é só o telson e o aguilhão. Estrutura interna e fisiologia. As trocas gasosas são feitas através de pulmões laminares. São 2 pares de túbulos de Malpighi e 1 par de glândulas coxais para excreção. Eles aguentam até 47 graus Celsius de temperatura, ou seja, são animais muito impermeabilizados, com alta capacidade de resistência a altas temperaturas em ambientes secos, né? Ocorrem em desertos, ocorrem em vários tipos de ambientes. Eles toleram perda de até 40% do seu peso em água, então se eles estiverem em um lugar muito seco, perder bastante água, se isso for até 40% do peso deles, eles aguentam. Alguns são escavadores e eles têm esse pente que é a sinapomorfia do grupo, que não se entende muito bem até hoje qual que é a função dele. Por isso que está aí o mistério dos pentes, né? Essas pectinas, há uma hipótese de que talvez elas servissem para sentir a textura do solo, para ele entender em que tipo de solo ele está caminhando, mas isso não é consenso. Reprodução e história natural. Eles se reproduzem através de espermatóforos, então o escorpião macho produz um saquinho com espermatozoides, e aí ele com os pedipalpos dele consegue segurar a fêmea, e faz com que a fêmea passe por cima desse saquinho. Quando a fêmea passa por cima desse saquinho,
numa corte, né, que parece até uma dança. A fêmea coloca para dentro da vagina dela esse saquinho e aí os espermatozoides entram e fecundam os óvulos da fêmea. São animais vivíparos, ou seja, os filhotinhos já nascem sem ovo, sem nada de dentro da mãe. E a incubação tem um mistério de quanto tempo dura. Pode durar de meses até anos, não se tem um número. Igual a gente tem a gestação do ser humano é de 9 meses, né? Para os escorpiões a gente não tem isso. Nasce de 1 até quase uma centena de filhotes e eles esperam a primeira muda no dorso da mãe. A maturidade, o escorpião se torna adulto entre 6 meses e 6 anos e eles podem viver até 25 anos. Então aqui é uma foto bem carinhosa, né, para o Dia das Mães que foi ontem. Aqui está escorpião mãe com os escorpiões filhotes no dorso. Cuidado parental, né, cuidando dos seus filhotes antes deles fazerem a primeira muda e seguirem com suas vidas. Aqui vai ter uma sequência de espécies de escorpiões que ocorrem aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de qual é a nossa escorpionifauna aí. A primeira espécie que aparece é a Titius cerulatus. Tem uma serrilha dorsal, por isso o nome aqui, ó. E eles medem de 6 a 7 centímetros, são encontrados na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Tem relatos aqui também, mas são mais raros. Aqui, o Titius baiensis. É mais escuro, né? Com as pinças mais fininhas, os pedipalpos mais estreitos. E esses pedipalpos têm manchas escuras. Medem de 6 a 7 centímetros e ocorrem em Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui o Titius stigmurus, eles são amarelos com um triângulo negro aqui no cefalotórax, né? E uma faixa escura longitudinal mediana no abdômen, no opistosoma. Medem 6 a 7 centímetros de comprimento e são característicos do nordeste do Brasil. Titius cambridge, eles têm o tronco e as pernas escuros, quase pretos, chegam a medir 8,5 centímetros e são típicos da região amazônica. E o Titius fasciolatus, que tem listras amarelo e preto nas costas, medem de 4 a 8,5 centímetros e são característicos de Goiás e Distrito Federal. Próxima ordem, a ordem Arani. As aranhas têm o prossoma com escudo em forma de carapaça, que é ligado, então é o cefalotórax tem uma carapaça, né, com esse escudo, e esse cefalotórax prossoma é ligado ao abdômen, o opistosoma, por um pedicelo estreito. Todo mundo já deve ter reparado que a aranha tem um cefalotórax quase circular, aí tem como se fosse uma cinturinha bem fininha e depois aquela bunda, né, que é o abdômen da aranha. Então essa cinturinha fininha é o pedicelo. Esse abdômen ele não é segmentado. As quelíceras são modificadas em garra e tem glândula de veneno. E os pedipalpos têm 6 segmentos. O opistosoma pode ter pulmões foliáceos e traqueias, e o opistosoma pode ter glândulas produtoras de seda, né? Que são as fiandeiras. Praticamente todas as aranhas são terrestres, todas elas são carnívoras, se alimentam de invertebrados e pequenos vertebrados, e são cerca de 40 mil espécies descritas. Aqui um desenho da anatomia externa da lateral esquerda de uma aranha. Então esse aqui é o cefalotórax, né, ou prossoma, com a carapaça em forma de escudo, os olhos ficam no topo dessa carapaça. As quelíceras costumam ter um aguilhão para injetar o veneno. E são 4 pernas, olha lá, 1, 2, 3, 4 pernas.
Aí a gente tem o pedicelo e então o opistosoma ou abdômen sem segmentação aparente ou sem segmentação completa. Por fora, muitas vezes a gente até vê um resquício de segmentação, mas que não se reflete na anatomia interna do animal. Tem então os espiráculos para os pulmões e no final do opistosoma as fiandeiras. Aqui um pouquinho da anatomia do dorso, né? A carapaça, o prossoma, olhos, quelíceras e pedipalpos, as pernas e o opistosoma. Então, prossoma, vista lateral e vista ventral, opistosoma, vista lateral e vista ventral, e as quelíceras com aguilhão para injeção de veneno. A morfologia interna tem então os olhos com o cérebro, aqui a glândula de veneno que produz veneno que a linha injeta quando ela pica, né? Esse cérebro tem um nervo que vai para a quelícera e tem nervos que vão dorsalmente por todo o corpo do animal. O estômago ele é todo ramificado, né, para a distribuição do alimento. O intestino também é cheio de secos, que são esses sáculos com fundo cego, tá? E a gente tem o tubo de Malpighi para excreção. Tem uma aorta dorsal, que é quando o sangue sai do coração e vai irrigar o abdômen. Tem ovário, no caso uma fêmea, né? Pulmões foliáceos e as fiandeiras. Aqui eu não recomendo, lógico, que ninguém pegue uma aranha sem saber se a aranha é peçonhenta ou não, né? Se pode causar algum problema para a gente ou não. Mas, digamos que você encontra uma aranha morta e você quer saber se aquela aranha era venenosa ou não. Uma das formas de se fazer isso é observar as quelíceras delas. Toda aranha tem a quelícera modificada com um aguilhão e todas elas têm algum tipo de veneno, mas algumas têm venenos que não são perigosos para a gente e outras têm venenos que são mais perigosos. No caso das aranhas ortognata, que são essas que têm esse aguilhão virado para baixo, né? Elas não representam um perigo iminente para a gente caso a gente seja picado por elas, porque a não ser que a pessoa tenha alguma alergia, né, qualquer coisa assim, mas a princípio é uma peçonha que não vai nos causar grandes problemas. Agora as labitocinatas, que são essas que o aguilhão forma como se fosse uma pinça, essas já de forma geral são perigosas. Então aqui vai estar a armadeira, vai estar a viúva negra, que são aranhas que podem causar acidentes mais sérios. Aqui é um detalhe da quelícera, onde a gente vê então a glândula de veneno e um ducto que leva esse veneno até a garra, com um canal de veneno. Alguns dentes que servem para segurar as presas, né? E aí, quando a aranha quer matar uma presa, ela enfia essa garra na presa e injeta o veneno nela. Aqui um detalhe da região frontal do cefalotórax, né, do prossoma, onde a gente consegue ver bem os olhos, né, e aranhas têm alguns conjuntos de olhos no cefalotórax. E é interessante que a gente consegue identificar muitas aranhas pelo padrão da distribuição dos olhos na carapaça. Então, aqui tem algumas famílias de aranha, né? Então, a Lissomanide, Ercilide, Tomizide, Licoside, são todas famílias de aranhas que a gente consegue identificar pela distribuição de olhos na carapaça. Então, por exemplo, a A é uma foneutra, que é uma aranha perigosa. A armadeira, né? A Latrodectus, que é a viúva negra, que é a letra B. E a Loxosceles, que é a aranha marrom, aqui é a letra C. São 3 tipos de aranhas que a gente tem aqui na nossa região que são perigosas. Esse olho tem um tapetum
e esse tapetum ele reflete a luz, o que aumenta a capacidade de visão desses animais no escuro, né? Muitos são noturnos. E o que possibilita uma coisa bastante interessante, é que se um dia vocês forem num gramado aí e tiver uma lanterna à noite, se vocês colocarem a lanterna ao lado do seu olho, né, virado para frente e olhar para esse gramado, a luz vai bater no tapetum dessas aranhas e voltar para você. Então vai parecer que você está vendo um monte de estrelinhas no gramado. E boa parte das vezes essas estrelinhas são olhos das aranhas que estão ali. Então você consegue até estimar em alguns locais onde tem mais aranha, onde tem menos, por esse reflexo, né? E essa grande quantidade de olhos distribuídos na carapaça permite que esse animal consiga enxergar quase que 360 graus ao redor dele, né? Apesar de ser um predador que privilegia a visão anterior, né? Mas ela consegue olhar quase que todo o redor. Aqui é o que você vai ver se você fizer aquilo que eu disse com a lanterna no gramado, né? Você vai ver esse reflexo dos olhos das aranhas. Aqui um detalhe de como funciona o pulmão foliáceo. Então são folhas, né, com sangue passando entre elas e sacos de ar onde acontece a troca gasosa. Aqui mais um detalhe, né? Então esse pulmão possibilita que tenha ar, sangue intercalados e isso permite a troca gasosa entre o sangue cheio de gás carbônico e o ar cheio de oxigênio. Aqui um detalhe das fiandeiras, para você ver como é um órgão complexo que possibilita a produção de teia. Existe há muito tempo cientistas que tentam fazer uma teia sintética, né, mas até agora tem sido impossível. Né? Acho que o único caso é o Homem-Aranha mesmo. Está aí a fiandeira numa anatomia interna, né, são glândulas que produzem essas teias. E aqui em foto, né, que a gente consegue ver certinho como é essa fiandeira. E esses animais fazem suas teias, e as teias são bastante complexas. E é interessante que a aranha produz geralmente uma teia, essas aranhas que fazem teia. A teia tem uma região viscosa que é responsável por capturar, aqui ó, a região viscosa que é responsável por capturar as presas. E uma região onde ela pode andar. Então ela não fica presa na própria teia porque ela sabe onde gruda e onde não gruda. Agora um animal que chega sem aviso já não sabe. Além de fazer teia para capturar os animais que estão passando voando, existem outras aranhas que têm outros métodos de captura das suas presas. Por exemplo, a aranha boleadeira ela faz uma estrutura longa com uma bola na ponta de teia e gira essa estrutura para capturar os insetos, né, voadores que estão passando. Outras fazem tubos e ficam camufladas embaixo desses tubos e quando algum bicho pousa ali, ela vai e captura esse bicho. E essa é a aranha pescadora, que ela faz uma rede, né? E quando um inseto está passando na sua região de alcance, com essa rede ela captura o inseto. Além disso, tem outros tipos de estrutura e tudo muito complexo. E para que esse animal consiga andar na sua teia sem cair, a região distal, né, a finalzinha da perna delas, tem que ter uma estrutura complexa para que ela agarre essa teia e ande nela sem ter perigo dela cair dali. E essa aqui é a estrutura, olha quanta coisa para que o animal consiga andar na teia. Tem garra, cerda, uma estrutura bastante complexa. Aqui é uma aranha marrom. O que eu quero que vocês reparem é que as aranhas, para se reproduzir, o macho produz um saquinho de teia com os espermatozoides e com o pedipalpo modificado para segurar esse saquinho de teia, que é isso que parece uma luvinha de boxe no pedipalpo do macho, ele insere esse espermatóforo, né, esse saquinho de esperma na vagina da fêmea.
Então, se a gente olha o macho, ele tem essa modificação na região final do pedipalpo. A fêmea já não tem. A fêmea tem o pedipalpo bem simples, que é como se fosse quase que uma pequena perna, tá? Então, olha lá, macho, fêmea, ok? E então, o macho subjuga a fêmea, com o seu pedipalpo pega o espermatóforo e coloca na vagina da fêmea. Então, é isso que está acontecendo aqui. Sobre a segmentação do opistosoma, só uma foto de uma aranha que é uma exceção, né? Aparecem os segmentos, enquanto nas outras a gente não consegue perceber isso. E aqui algumas fotos para vocês lembrarem um pouquinho da variedade de aranha que existem, né? Como, por exemplo, a caranguejeira, né? Que é um predador importante das nossas florestas. É comum, por exemplo, quem já foi em Corumbá provavelmente já viu uma, Pantanal tem bastante. Aqui em Campo Grande também tem relatos de encontros, tá? Um animal bastante bonito. A viúva negra. Olha lá o pedipalpo do macho da viúva negra, que grandão. Ele vai chegar aqui, torcendo para que ela não perceba que ele chegou, e vai colocar o espermatóforo ali. E se ela perceber, ele vai ser tratado como presa, vai ser comido, né? Aqui um macho de aranha marrom. Aqui uma licosa, que é a armadeira. Então, se vocês repararem, o aguilhão das quelíceras fica para o meio, em formato de uma pinça, né? Foneutra. Foneutra nigriventris, que é outra armadeira. Aranha perigosa. Acidentes podem ser fatais. Ela é bastante nervosa, assim, né? Demonstra bem que ela é perigosa. E aqui uma aranha aquática, que é interessante porque ao invés de fazer teia, apesar dela fazer teia também, mas ela usa bolhas de ar na sua teia para viver embaixo da água. Ela fazendo suas bolhas e vivendo ali. E aqui mais um exemplo interessante de como as aranhas podem ser variadas. Isso aqui é uma formiga, tá? Como que eu sei que é uma formiga? Contando o número de pernas, 1, 2, 3. São 3 pares. Insetos têm 3 pares de pernas. Quelicerados têm 4 pares de pernas, tá? Aqui já é uma aranha que parece com aquela formiga, ó, só que ela tem 1, 2, 3, 4 pernas. 4 pares de pernas. Ela tem esse formato provavelmente para se camuflar de formiga, né? E outras vão um pouquinho mais além, né? Vocês conseguem ver a aranha nessa foto, né? Ela é um pouco mais difícil de ser observada. Mas quem observar bem vai ver aqui pernas, né? Pernas, pedipalpo, olhos, abdômen, cefalotórax, né? Então ela se disfarça nessa flor e ela fica à espreita esperando que insetos que venham polinizar essa flor não a vejam e ela consiga capturá-los. Outras aranhas são bastante diferentes. Essa é uma aranha muito rápida, olha os olhos dela todos voltados para frente ali. Mais um exemplo de aranha com seus ovos. Terminando com as aranhas, vamos dar sequência. Aqui são outras 3 ordens que são menos conhecidas e eu só vou citar para que vocês saibam que elas existem. Tá? Elas possuem um flagelo terminal no final do abdômen delas e vivem em locais úmidos, com madeira, folha em decomposição. Então aqui a gente tem Palpígrade, Schizômida e Uropige. Acho que o que é mais fácil de vocês virem um dia é o Uropige, que é o escorpião vinagre, tá? Mas os outros, se vocês tiverem horta, composteira, tal, criar galinha, isso aí vocês vão encontrar também. Mas eles são muito minúsculos e são difíceis de serem vistos, tem que ter bastante cuidado. Próxima ordem é Amblypige. Esse animal é bem peculiar porque ele tem esse pedipalpo enorme, né? E as quelíceras bem desenvolvidas também. E outra coisa interessante é que o primeiro par de pernas deles é transformado em um tipo de antena, né? São anteniformes, tem forma de antena. E ele usa para perceber o ambiente. Olha aí que animal diferente, né? Então tá aqui, ó, os pedipalpos. Olha lá o primeiro par de pernas.
bem fino, longo, né? Olha aí. E outra ordem, pseudo-escorpiônida, são os pseudo-escorpiões. Parece um mini escorpião, mas ele não tem aquele telson, né? E também não tem veneno, né? E eles são animais bem pequenininhos, que vivem em matéria orgânica em decomposição, também vivem em locais com bibliotecas, né? Que tem muito livro, muito papel, umidade e tal, eles também costumam viver ali, comendo as traças. Tá aí uma foto no pseudo-escorpião, mais uma aí, ó, na folha de um livro. Sulpúgida, né, ou Sullifugue, a próxima ordem, também uma ordem bem diferente, muito difícil de ver, eu nunca vi. São animais bem estranhos, né, com quelíceras bem desenvolvidas, alguns têm glândula de veneno nessa quelícera, pode picar, né. Ó. Outra ordem, Opiliônida. Os opilhões, eles são animais que não são tão raros assim. A gente consegue encontrar em qualquer floresta praticamente e até em casa, em lugares bastante úmidos. Eles produzem um cheiro que parece de vinagre, né, de ácido acético, e vivem em locais úmidos com matéria orgânica em decomposição. E eles têm pernas bem compridas e um corpo bem diferente, né? É interessante que a gente tem aí 4 espécies aqui no Brasil que estão bastante ameaçadas de extinção. São animais que vivem muitas vezes em cavernas, em ambientes bem sensíveis. Então eles são animais que precisam ser preservados, tá? Olha as pernas que compridonas, né? É um bicho bem diferente. E é um bicho que também faz digestão extracorpórea. Mata a presa, joga o suco gástrico na presa e suga o resultante dessa digestão. Olha aí, bicho grande, né? Uns bichos diferentes, tá? Próxima ordem, ordem Ácari. Esse aqui às vezes é uma surpresa para as pessoas que, quando eu falo que ele é um quelicerado do grupo mesmo grupo das aranhas, né? Os ácaros, eles têm um prossoma dividido e coberto por escudo em forma de carapaça. E o prossoma e o pistossoma são fortemente unidos e quase a gente não consegue ver o que é cefalotórax e o que é abdômen no corpo de um carrapato. Algumas vezes tem um sulco que atravessa o corpo transversalmente e, além disso, eles têm o gnatossoma delimitado por uma estrutura circuncapilar. Esse gnatossoma é onde estão as quelíceras, que ele vai picar o hospedeiro para sugar o sangue dele. Eles não têm segmentação no opistosoma e as quelíceras têm formas de pinço ou estilete e as coxas são fundidas ao prossoma. Eles fazem trocas gasosas pelas traqueias, são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, né, separados, mas alguns fazem paternogênese. O que é isso? É quando o óvulo não fecundado, né, se transforma em um novo ser. Eles têm larvas, né, estágios ninfais, e a maioria deles é terrestre. Tem alguns aquáticos. Existem fitófagos, que são aqueles que comem plantas, carnívoros, saprófagos, que são aqueles que comem matéria orgânica em decomposição, comensais, que comem restos de alimentos de algum animal, e podem ser parasitas de plantas e animais. São 3 linhagens, são os acariformes, o opilioacariforme e os parasitiformes. Então aqui um detalhe aí de um ácaro de forma geral. Prossoma, opistosoma, 4 pares de pernas, pedipalpo, capítulo, bastante diferentes aí do que a gente vem vendo até agora, né? Então o gnatossoma, que é onde estão as peças bucais, depois o podossoma, que é onde estão as pernas, e o opistosoma, que é onde estão, que é como se fosse o abdômen do animal, mas a gente não vê essa segmentação facilmente, né? As pernas são iguais dos aracnídeos.
e eles têm ciclos de vida com fases parasitárias e fases não parasitárias, e com larvas que são ligeiramente diferentes dos adultos. Muitas vezes os adultos têm apenas 3 pares de pernas, e isso também faz a gente confundir com insetos, mas eles têm 4 pares de pernas quando são larvas. Aí algumas fotos de alguns ácaros para vocês verem as variações. Aqui o maldito carrapato, né? Que é quem pica a gente. Certo, gente? Aqui só para vocês verem que não é só a gente cachorro que pode pegar carrapato, né? Só uma curiosidade. Esse é um besouro cheio de ácaros, né? Tava bem parasitado aí. Só para vocês verem, tá bom? Pessoal, aqui eu encerro os quelicerados. Agradeço a atenção. Eu vou terminar os invertebrados com a próxima aula. Não, desculpa, a gente vai falar dos mandibulata e depois a gente vai falar dos equinodermata, né? Que são as estrelas do mar. E aí a gente tem a parte de zoologia dos vertebrados para encerrar a zoologia. Beleza? Um abraço a todos aí, fiquem em casa. Tchau, tchau.